Fala galera, beleza? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre DR na AWS. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre o DR, caso você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever que eu estou postando bastante coisa sobre a AWS, coisas de script, coisas de automação. Caso você queira aprender e se tornar um AWS Ninja, não deixe de se inscrever no canal. Então beleza, pessoal, hoje eu vou falar sobre duas formas de você fazer DR na AWS. São as únicas? Não, porém são as duas que eu particularmente considero muito boa. Estou falando de AWS para AWS, quando nós temos um DR de uma região para outra. Claro que quando estamos falando de on-premise para AWS, eu tenho algumas opiniões diferentes que eu vou falar em um outro momento de outras soluções. Mas quando você fala de AWS para AWS, como por exemplo você tem uma infraestrutura em São Paulo, você quer criar uma resiliência em uma outra região, que é algo assim extremamente importante, você ter resiliência no seu sistema, você precisa fazer como? As duas formas mais baratas que eu já encontrei são da própria AWS, então você utiliza formas nativas. Há um tempo atrás a AWS ela dizia o seguinte: caso você queira uma resiliência, você queira um DR da sua infraestrutura, é fácil, é só você gerar uma AMI do seu servidor e copiar essa AMI para uma outra região. Isso daí, pessoal, são dois comandos, pelo incrível que pareça. É gerar a AMI e depois que ela terminou, você vai lá e fala copiar a AMI para esse destino. Dois comandos e ponto final. E a AMI até então era a forma mais, assim, a melhor forma que você poderia utilizar. Simplesmente cria as AMIs de um lugar e manda para outra região. E vai assim por diante. E caso venha a ser necessário, manualmente no destino, na região destino, você vai lá e lança um servidor daquela AMI. Então beleza, você pode fazer isso daí, é tudo manual, funciona, é até que barato, não é caro, porque é só o valor de snapshot, que é o valor de 50% do valor do disco que você paga, mas você vai ter ainda essa taxa. Agora tem outra forma que é muito melhor, que vai te entregar um maior RPO e RTO. Então ela te entrega os dois, ambos. Então ela vai te ajudar tanto na quantidade de sincronizações que ela vai fazer, como também ela vai te ajudar na hora de restaurar um servidor, que você não vai precisar fazer manualmente. Quando nós falamos de copiar a AMI, ela é aquele processo mais demorado. E você não vai ficar copiando uma AMI toda hora, né, pessoal? Não dá. Então, por isso, existe uma outra solução, que é uma solução que eles adquiriram no mercado. Agora, da própria AWS. Eles compraram isso, que é o Cloud Ender. O Cloud Ender, você consegue fazer uma configuração dele para DR. Ele é tanto usado para migrações, como também para DR. Para DR, ele tem uma taxa adicional. Você paga 0,028 cents por hora por servidor. Então, se você tem 10 servidores, você vai pagar 0,028 por hora de cada um desses servidores. Esse vai ser o preço da replicação. Além disso, baseado na quantidade de volumes, para como ele gerencia essa réplica, ele também cria um servidor no destino, um servidor T3 Small. São vários servidores. Às vezes, dependendo da quantidade de servidores que você está sincronizando, ele cria mais do que um. Mas beleza, ele cria isso daí porque ele vai te entregar um RPO muito bom. Esse RPO do seu servidor vai passar em torno de uns 10 minutos, é o que eu tenho notado, fica de 5, 10 minutos é o tempo do RPO que você vai ter. Isso quer dizer que se o seu servidor origem explodiu e você perdeu todos os backups, você ainda vai conseguir restaurar um servidor com uma imagem de até 10 minutos atrás. Então olha só que o RPO é muito bom. Sem falar que na hora que você vai restaurar o seu servidor, ele vai criar. Você não precisa simplesmente ir lá manualmente subir o servidor. Não, você já usa o Cloud Ender, o painel do Cloud Ender. Você consegue subir um servidor no destino, no lugar que ele já está configurado, na subnet, num IP determinado e assim por diante. Então tem diversas formas de você automatizar isso daí utilizando o próprio console. Então você faz a configuração isso anteriormente. Eventualmente, se você precisar, você precisa simplesmente clicar uns 3 lugares e ponto final. O seu servidor ele vai começar a aparecer na outra região. Isso não acontece com a AMI. Então, quando nós falamos de DR de AWS para AWS, essas são as duas alternativas que eu considero as melhores, tá, pessoal? Caso você tenha uma opinião diferente ou tenha uma dúvida, não deixe de postar aqui nos comentários que eu vou ler e responder assim que possível, tá bom? Até o próximo vídeo.